Eu quero falar de Faraó e olha quem chegou aqui. Olha aí, carente. Não pode ver ninguém sentado que ele quer vir, acha que ele acha que ele é criança. E eu quero falar de Faraó, a dinastia de Faraó, falar de como era na época lá de José, depois que ele morre e escravidão. Vou dar um corte aqui e vou continuar. Se a gente for ver, né? Primeira coisa, o que é dinastia, né? Que eu fui falar, dinastia, dinastia. Eu falei como se todo mundo soubesse o que fosse dinastia, né? É engraçado isso, né? E a dinastia é sequência de reis, né? Da mesma família ou linhagem, né? Para governar uma geração. Por exemplo, pai para filho, para neto, ou para sobrinhos, para tios e tudo assim, mas fique dentro da mesma família, né? Então, assim, dinastia é isso, tá? Que eu tô falando dinastia, dinastia, e não explica o que era dinastia, como se todo mundo soubesse o que fosse uma dinastia, né? E no Egito como funcionava isso, né? No Egito era mais ou menos assim, por exemplo, a mesma família que governava por gerações, né? Passando de pais, irmãos e coisa. E só que nessas dinastias mudava-se a visão deles, né? Eu dei o exemplo de visão de esquerda e direita. E se a gente for ver, uma das dinastias famosas, que é a de Tutankhamon, tem aquela esfinge lá de Tutankhamon lá no Egito. Tem a de Ramsés também, Ramsés II, que é famosa. Tem a da Cleópatra, que está em filmes direto aí, dinastia da Cleópatra. Aí tem Cleópatra quarta, quinta, sétima, entendeu? Que são as dinastias com origem grega, né? Que é o Ptolomeu, né? Também tem também, é tudo coisa. E no período de José, o que aconteceu? No período de José foi um pouco até diferente, porque José, lá no caso, na época de José, chegou um povo lá, né? Chegou um povo lá que eles chamado de Ixon é o nome que eu não estava lembrando na aula, Ixon. Esse povo, ele era um povo como é que eu posso falar? Eles dominaram a terra, eles não eram do Egito, mas eles não dominaram através de guerra, entendeu? Eles, tipo assim, por exemplo, o Brasil tem uma parte que lá para cima lá do Pará, que ela faz fronteira lá com a Bolívia lá. E aí você imagina começar a chegar boliviano, invadindo o Brasil. Aí aquela parte lá do Brasil, você imagina que começar a governar um descendente de boliviano, entendeu? Só que ele é egípcio, porque ele nasceu no Egito, né? Mas ele é descendente lá de boliviano. E eles começaram a ter poder no Egito, né? Essa família de Cisixon. E começaram a ter poder e riqueza porque eles trouxeram carruagem, eles trouxeram flecha, eles trouxeram arco, eles aprimoraram a agricultura, eles aprimoraram a batalha. Então, assim, eles ganharam muito poder e notoriedade por isso, porque eles trouxeram como posso dizer, essa tecnologia, né, para lá. E com isso, aí o que acontece? Foi quando se levantou José, nesse período favorável, né, esse período do Ixon, né, que começou a se levantar esse, esse, esse que começou a se levantar José, que José foi a governador do Egito por conta de essa dinastia estar sendo a governante. Aí depois, lá na 18ª, só para deixar claro, tinha mais ou menos umas 30 dinastias para lá, tá? Então era muita dinastia que tinha lá no Egito lá. Aí chegou lá para a 18ª dinastia, se não me engano,
Aí começou aquela opressão. Aí a opressão, quando começou na 18ª dinastia, fez com que um povo, né, o povo fosse oprimido. O povo fosse, porque se levantou um faraó que ele não era da dinastia Ixon, porque a dinastia Ixon ela causou muito problema. Eles dominaram tudo. Aí eles ficaram com medo desse povo. Aí os egípcios tomaram de volta e todo e qualquer estrangeiro para eles virou uma ameaça, porque os Ixons eram estrangeiros. Então causou medo. Então a opressão ela começou nesse período. Ela começou não foi só com o povo de Israel, qualquer povo que chegava lá era oprimido, porque eles tinham medo de acontecer o que aconteceu no período dos Ixons, de perder a dinastia. Aí eles começaram a oprimir geral, aí começou a virar escravo. Aí a partir da 18ª dinastia para lá, aí veio aquela escravidão, né? Aí dizem que foi o faraó Ramsés II, outros dizem lá, eu não sei, tem que ver lá, porque isso não é minha praia não, esse negócio de história não é minha praia não sou professor de história. Mas aí foi essa época aí, desse que aconteceu isso. Por isso que numa época José era favorável, na outra época José não era favorável, por conta dessa coisa aí. Então, assim, é mais ou menos isso, tá?